Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no programa Voz do Litoral, agora 12h40. E nós temos entrevista ao vivo aqui no programa. A gente conversa com o Jean Franck, chefe da sala de situação da Prefeitura de Paranaguá, e também Marcelo Roque, prefeito de Paranaguá, para falar sobre um assunto muito importante. Então eu peço a você que está nos acompanhando, que nos acompanhe nessa entrevista muito atentamente para a gente saber de tudo o que está acontecendo em Paranaguá e das consequências principalmente dos nossos atos. Então a gente conversa agora com o prefeito Marcelo Roque e com o Jean Franck a respeito dessa situação. Começo com o prefeito. Podem tirar, a gente está mantendo a devida distância aqui, o distanciamento. Prefeito, qual é a preocupação nesse momento com relação à cidade de Paranaguá e à pandemia do coronavírus? Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos da TVCI, Voz do Litoral. Os dados estão nos preocupando, mesmo com a vacina avançando no nosso município, mas não podemos descuidar do distanciamento social, do uso de máscara, no uso do álcool em gel. E a gente está vendo aí que tem pessoas que não estão respeitando. Depois que o decreto foi retirado e passou a valer até meia-noite, eu digo a parte noturna, as pessoas não estão se cuidando, Nós estamos vendo aí várias situações de aglomerações nesses lugares, Depois o Jean vai falar um pouco sobre isso. E a nossa taxa não é número de transmissão viral, é o nome que se fala, está 1,38. E Paranaguá sempre tem que estar abaixo de 1. Sempre teve no mês de junho, julho, abaixo de 1, e hoje nós estamos acima do Paraná. O Paraná está com 1,21, nós estamos com 1,38. Isso quer dizer que são 130, se me corrigir depois, Jean, 138 pessoas para uma pessoa pode transmitir para 138 pessoas o vírus. Então a nossa preocupação maior agora é manter esses números abaixo de 1, e a gente está vendo que está crescendo a cada dia que passa, justamente porque o povo está pensando que acabou a pandemia, que acabou o vírus. Então é a nossa preocupação de vir até aqui hoje, passar esse número para a população e também pedir para que a população faça o seu ciclo de imunização. Vocês tiveram aqui durante a semana, nessas últimas 2 semanas, muitas reclamações com relação à segunda dose da Coronavac. A gente sabe, eu estive aqui durante a semana no programa ou na minha rede social reclamando, e desde sexta-feira nós temos as vacinas para completar 100% da Coronavac. Algo em torno de 1.600 pessoas que faltavam para tomar a segunda dose. As vacinas chegaram na sexta e, absurdamente, Diana, no sábado nós divulgamos, 300 pessoas apareceram para tomar a segunda dose da Coronavac. E ontem, no domingo, 29 pessoas. E hoje, 18. Então nós temos ainda 1.288 pessoas que têm direito de tomar a segunda dose, que já está atrasada e que não estão indo para a estação tomar a vacinação. E vocês têm feito a parte de divulgar, de levar até a população até a estação. Então, que vá até a estação e tome essa segunda dose da Coronavac. Nós estamos antecipando também a AstraZeneca, porque nós entendemos que essa nova variante, ela propaga mais rápido o vírus, É por isso que nós também estamos com essa taxa também elevada, Então, por isso, essa nossa preocupação, que a população continue com a guarda alta e continuar o trabalho que vem sendo feito desde o início da vacinação. Certo. Agora, diferente do que a gente comumente faz, que a gente convida o prefeito a vir até aqui, o Jean Franck, o prefeito, falou assim, a gente precisa conversar com a população hoje, porque realmente os dados estão preocupantes. Agora, Jean Franck, gostaria que explicasse para a gente, o que é esse gráfico que a gente colocou aqui. Para nós que somos leigos é muito difícil compreender, mas que você dissesse para mim quais são as consequências da alta desse gráfico. A gente vê ali que no meio, até 15 de junho, está mantendo mais ou menos o mesmo nível, e que daí sobe ali para depois de 15 de julho e agosto, está dando uma alta nesse gráfico. Então explica para a gente o que significa esse número aqui, essas elevações nesse gráfico, Jean Franck. Boa tarde. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. O número de reprodução viral nos dá uma taxa de reprodução, ou seja, de quanto o vírus está se alastrando numa determinada comunidade em determinado tempo. Isso quer dizer que uma pessoa,
pode transmitir o vírus para várias outras pessoas. Se o número de reprodução viral está abaixo de 1, quer dizer que essa pessoa não está transmitindo o vírus para uma pessoa, está transmitindo o vírus para menos de uma pessoa. Isso nos supõe que a pessoa está mantendo o distanciamento social. Se ela está infectada, ela está isolada, ou seja, ela está fazendo com que as medidas básicas, que são aquelas que a gente fala desde o início, sejam levadas a cabo. Caso ela esteja acima de 1, esse número ou essa taxa de reprodução viral, quer dizer que essa pessoa está passando para mais de uma pessoa. Ou seja, o vírus está se alastrando, está aumentando o número de vírus dentro de uma comunidade em determinado tempo. Isso quer dizer que a pessoa infectada ou sintomática não está se cuidando, ou que a nossa comunidade não está se cuidando. Se a gente comparar os nossos números com Paraná, se a gente comparar os nossos números com o Brasil, a gente vê que Paranaguá, em média, está se cuidando menos do que o restante dos paranaenses, menos do que o restante dos brasileiros. E isso traz para nós um grande alerta. Quando a gente vê os picos de julho e agosto, a gente vê que os picos são maiores do que o de março. E vocês lembram bem dessa época, onde a gente estava com os hospitais lotados, os nossos números de óbito eram extensos, eram muito grandes, nós estávamos muito preocupados. Esses números aqui são um grande alerta. Uma, que tem muito vírus na nossa comunidade, ou seja, daqui a pouco vão ter muitos doentes. A partir do mês de setembro, esses números de contaminados vão aumentar. Isso até era esperado, né, por conta de determinados fatores e do encaminhamento pandêmico. Mas nós temos um fator que é agravante, que é a nova variante que está se espalhando pelo mundo, que acaba sendo muito mais perigosa do que a gente está acostumado. Eu venho aqui reforçar o que o prefeito disse. A variante Delta, ela não se comporta bem com uma dose só da vacina. O vírus inicial até era contido com uma dose, a gente conseguia ter algum efeito sobre ele, mas a Delta não. O mundo inteiro já sabe que uma dose só vai fazer com que a pessoa tenha problemas sérios. Então, tomem as 2 doses a partir de agora. Importante saber também que a variante Delta já chegou em quase 200 países. Não demora para que ela chegue no Brasil. E Paranaguá é uma fronteira, né, úmida, seca. Então, possivelmente, ela vai chegar aqui. As pessoas não devem pensar que nós estamos fora de risco, não devem pensar que nós estamos fora de perigo. Mantenham o distanciamento social. Não compartilhem instrumentos que vocês possam levar à boca. A nossa vigilância sanitária detectou que muitas pessoas estão compartilhando narguilés, latas, garrafas, e isso é um tremendo perigo para o estágio, para a fase onde a gente está. A vacina por si só não impede a transmissão do vírus, ela impede que casos mais graves da doença possam se instalar dentro da pessoa. Isso quer dizer também que o número de reprodução viral, embora nós tenhamos uma taxa de vacinados grande, ainda bem, parabéns ao pessoal da saúde, especialmente ao pessoal da estação, ao prefeito, que faz questão de estar sempre junto com a gente. Mas isso não impede a transmissão viral. Com outras variantes e com o tempo, a gente tem que levar a cabo a vacinação e os cuidados devem permanecer. Certo. Agora, prefeito, quando a gente vê uma situação dessas, eu acompanho muito o número total de mortos no estado do Paraná. Eu gosto de ter esse parâmetro porque quando a gente esteve num momento mais tranquilo dessa pandemia, a gente tinha mais ou menos 40 mortos por dia. Hoje a gente está em 60 e alguma coisa e ainda assim as pessoas, né, estão se liberando aos poucos da quarentena ou talvez até já tenham se liberado, né? E os decretos também acabam liberando algumas questões a mais. Com essa situação que a gente viu aqui nesse gráfico e chegando essa variante Delta, é possível que se as pessoas não se cuidarem, voltem os decretos mais restritivos, prefeito? Com muita certeza, Diana, com muita certeza. Quando se faz o decreto de restrições, esse número cai sensivelmente. Parece um efeito instantâneo. Quando você restringe,
principalmente a parte noturna, esses números caem grandemente. Lembrando que nós temos uma população de 156 mil habitantes e nós só temos 55 mil pessoas com o ciclo fechado de 2 doses. 55 mil pessoas, né? Claro que nós temos já, passamos de 100 mil pessoas com a primeira dose, mas com as 2 doses é só 50 mil pessoas. Nós temos, para o mês de setembro inteiro, praticamente quase mais 25 mil pessoas para ser vacinado. Está muito perto, muito próximo de chegar aí quase 80 mil pessoas com as 2 doses. Então o povo tem que se cuidar realmente. E nós estamos mandando para a Câmara um projeto de lei onde aumenta as punições, aumenta o valor das multas com relação a essas pessoas que insistem a não cumprir os decretos e o distanciamento social. Vou até pedir para que coloquem imagens que a gente recebeu por WhatsApp aqui enquanto o senhor fala. Então vai aumentar essa multa, a penalização para quê? Em que situações vocês estão aplicando multas? O distanciamento nos lugares, a capacidade, o não uso de máscara, o não uso de álcool em gel, alvará de funcionamento, tudo isso vai ser colocado nesse novo projeto de lei e pode variar de 5 mil a 150 mil reais de multa. É quase o mesmo parâmetro que se usa na região metropolitana e na capital do estado. Certo. Agora, Jean Franck, pela primeira vez, a gente desde que começou a pandemia, eu tenho acompanhado não só Brasil, mas outros países e também acompanho alguns noticiários do Japão para brasileiros, né? Então, as notícias em português. Pela primeira vez, a população chega a pedir que se decrete um lockdown no Japão, que nunca foi decretado. O Japão nunca teve lockdown. Mas pediram porque a variante Delta está por lá, a variante Lambda também está por lá. Então, a gente ainda tem esperança de sair dessa pandemia na situação em que nós estamos? É possível que isso continue durante vários anos ainda? Em que situação a gente está quando a gente fala em saúde pública nível mundial? Bem, a resposta está em cada um de nós. A gente viu aquele gráfico. Se aquele que estiver sintomático se mantiver isolado durante esse período, se as pessoas mantiverem os cuidados básicos, mesmo tendo uma vida normal, se evitarem os abusos, como a gente viu aí, né? Sim, a pandemia vai embora. Mas a gente não está perto do final da pandemia, porque o vírus, embora a gente se movimente com vacinas, com cuidados, o vírus também se movimenta. Nós temos várias e várias variantes. Nós temos a Epsilon, a Iota, a Lambda, a Delta, cada uma delas pior do que a outra. Por quê? Porque nós damos vazão a esse comportamento viral. A gente só tem variantes do vírus porque a gente permite que o vírus circule, porque a gente permite que o número de reprodução viral cresça. Quanto mais o vírus circula, mais ele varia. Mais variantes são criadas, porque ele vai se modificando aos pouquinhos e essa modificação, quando dá certo para o vírus, quando ela é mais transmissível, quando ela é mais letal, ela fica dentro da comunidade e faz cada vez mais estrago. Então, a gente está numa corrida. Alguém há de ganhar. Espero que sejam os seres humanos. Mas os seres humanos têm que ter um comportamento individual exemplar. A gente está numa crise sem precedentes e ela está longe de acabar. Certo. Prefeito, o senhor como autoridade máxima eleita no município, qual é o recado que o senhor deixa para a população para a gente finalizar a entrevista agora? O recado é que mantenha tudo aquilo que está prescrito nos decretos, no distanciamento social. Eu não quero voltar novamente a fazer restrições, fazer decretos. Se hoje a situação não está pior, é porque nós estamos vacinando a nossa população. Mas isso não é o tudo. É como o Jean falou. Você não vai deixar de pegar o vírus. Você vai pegar o vírus, só não vai ter os sintomas mais graves. E nós estamos com uma grande parte da população descoberta ainda com a segunda dose. Então nós temos que ter esse cuidado. Não é só a parte noturna de bares, de lanchonetes, mas nós também estamos vendo igrejas que também não estão cumprindo o decreto. Tem igrejas que não estão usando máscaras. Isso tudo chega para a vigilância sanitária em forma de denúncia, né, em forma de vídeo, de imagens. Né, e a gente tem que ter esse cuidado em todos os segmentos da nossa cidade.
que mantenha tudo aquilo que está escrito, né? E que nós vamos ter aí uma felicidade nos próximos, bem próximo. Ainda eu tenho comigo que antes do final do ano nós vamos aí estar aí vivendo normalmente, mas a gente não quer que volte novamente aquela situação do hospital de campanha estar lotado novamente, do hospital regional, enfim, todos os hospitais do nosso litoral. Não queremos mais ver isso, né, aqui no litoral. Questão rápida, Gianfranco, você disse que a variante Delta só é bloqueada com as 2 doses da vacina. Se a gente mantiver esse comportamento como sociedade, é possível que a gente desenvolva uma variante que não vai ser contida nem pelas 2 doses? É possível, tudo é possível. Na verdade, a gente já percebeu que a Delta ela é mais resistente à vacina do que as anteriores. Nada impede de que o vírus se manifeste de determinada maneira que outras variantes sejam ainda mais resistentes à vacina. Tá certo. Obrigada, né, prefeito Marcelo Roque, obrigada, Gianfranco. Recado dado, agora com as informações, cada um sabe o que faz e cada um, né, deve agir da melhor forma possível como cidadão parnanguara ou como cidadão de todo o litoral paranaense. Diana, não te cortando, pois lembrando, não, aproveitar pode ficar à vontade. A audiência aqui, nós estaremos com essa nova medida, né, nós estamos, a partir de hoje, para quem tem a dose de 12 de setembro, pode ir para a estação, que nós vamos liberar a partir de 12 de setembro. Estava até o dia 9, agora para o dia 12 de setembro nós já temos as vacinas aqui e vamos começar também a imunização para quem tomou a primeira dose no dia, que vai cumprir no dia 12 de setembro. A partir de que horas, prefeito? A partir de agora da tarde, 1h30, 2 horas da tarde, já pode ir para a estação. Saindo daqui, vou buscar meus documentos e vou direto para lá. A gente faz um intervalo agora, daqui a pouquinho o Tony Lagos volta com mais informações para você.